Vamos analisar e ver exatamente o que o Espírito de Profecia diz. Mais uma vez, quero reiterar, não estou marcando tempo, estou estudando o Espírito de Profecia. Quero saber o que a profecia diz. Não quero saber o que um teólogo acha que o profeta pensou ou o que influenciou o profeta. Eu quero saber o que ela disse. Após a publicação do vídeo intitulado Este é o Fim, Walter Feit, que já vinha sendo criticado por uma parte importante da liderança, desta vez foi alvo de críticas pesadas desferidas por vários pastores que tentaram refutar os argumentos da referida palestra, os contra-argumentos. Dentre os muitos pontos de discórdia, vimos que o principal deles é, sem dúvidas, aquele o qual eles acusam-no de estar colocando na boca de Ellen White palavras que ela não disse ou sentido em frases que ela não quis dizer. Mas o impressionante é que isso, na realidade, é o que eles estão fazendo com ele. Estão colocando palavras na boca dele, dizendo coisas que ele não disse e sentido em frases que ele não quis dizer. Walter Feit fez uma palestra de 2 horas e teve teólogo que tentou refutá-lo em 1 minuto, citando apenas nomes de pessoas ilustres, mestres, doutores nisto e naquilo. Bem, mas antes de tudo, nosso propósito aqui não é de defender A ou B, mas somente comentar o fato e acrescentar nossa visão sobre o tema. Mesmo porque nós amamos tanto os pastores quanto o professor Feit. Acreditamos que um dia, pela graça do nosso Senhor Jesus, todos deveremos habitar essa terra restaurada. Mas é impressionante o tratamento que Walter Feit vem recebendo de certos líderes e dá a impressão até que ele é um tipo de perturbador de Israel. E parece até que existe um movimento contra ele e qualquer um que tenta falar bem dele é excluído da obra. Então, são instruídos a desprezar, ridicularizar seu trabalho. Mas o interessante é que ele trabalha para a obra de forma independente, leva almas para Cristo através da igreja e certa parte da liderança e alguns membros falam para esses conversos que o seu instrutor de Bíblia é um charlatão. Já pensou como fica na mente dessas pessoas? Poxa, eu cheguei aqui porque ele me falou que esta é a igreja verdadeira. Ok, mas agora as pessoas aqui dentro estão falando que o meu instrutor de Bíblia é um charlatão. Quem está com a razão? Quem está falando a verdade? Ele que me trouxe para cá? Ou eles que estão querendo expulsá-lo daqui? Deus ajude para que eles possam entender bem essa relação. Bom, teve até pastor que citou fulanos e cicranos com mestrado nisto e doutorado naquilo e tal, dizendo até de uma terra com 10.000 anos, segundo tal autor. Nós preferimos ficar somente com Ellen White e a Bíblia. Então, se eu estudar a Bíblia no livro de Gênesis, ali nas genealogias, partindo de Adão, eu chego facilmente em Jesus Cristo com uma terra de 4.000 anos de existência. E em seguida, basta somar os anos depois de Cristo. Então, tanto faz se partir da criação com o ano inicial 4.000 ou como da queda, como alguns advogam, com o ano 3.973 como o início. Eu chego até Jesus Cristo no seu nascimento ou no seu batismo facilmente com 4.000 anos de espaço de tempo decorrido. E no seguinte endereço que você vê, é possível ver na linha do tempo, desde Adão, a genealogia, os anos, tempo decorrido, eventos, etc., até Jesus. Bem, Walter Feit fez uma palestra de 2 horas e expôs exaustivamente por vários minutos as citações de Ellen White, dizendo que ela fala algumas vezes
6.000 anos e outras vezes quase 6.000 anos e outras ainda mais de 6.000 anos. Isso ele deixou bem claro e falou várias vezes. Quando um pastor mencionou que quando um charlatão diz que ele não quer marcar data, na verdade com isso ele já está marcando data, sim, isso é possível sim. Mas no caso de Walter Veith, ele deixou bem claro que não estava marcando data. Ele somente citou vários textos de Ellen White exaustivamente sobre o assunto e fez uma construção que qualquer um estudante básico das profecias e do espírito de profecia faz ao entender o tempo de Deus, que pode, como ele mesmo falou, adiantar ou adiar essa data, porque o tempo é de Deus e ele usa como ele achar melhor. Isso eles não falaram, que ele disse que o tempo pertence a Deus e ele pode perfeitamente adiantar ou retardar sua vinda. Agora gostaria de entrar num terreno altamente problemático. Mas se andarmos de mãos dadas com o espírito de profecia, talvez possamos vislumbrar algo a partir disso. Trata-se do conceito da grande semana cósmica. Em outras palavras, 6 dias, sendo um dia representado 1.000 anos, portanto, 6.000 anos, mais 1.000 anos para o milênio. Esse é um conceito que está em vigor há muito tempo. Será que o espírito de profecia lança alguma luz sobre o assunto? Em outras palavras, eu sei que J.N. Andrews creu assim, mas será que o espírito de profecia lança alguma luz sobre o assunto? Vamos analisar e ver exatamente o que o espírito de profecia diz. Mais uma vez, quero reiterar, não estou marcando tempo, estou estudando o espírito de profecia. Quero saber o que a profecia diz. Não quero saber o que um teólogo acha que o profeta pensou ou o que influenciou o profeta. Eu quero saber o que ela disse. Vamos analisar algumas citações. Isso não é marcação de tempo. Não estou fazendo marcação de tempo de maneira alguma, só estou analisando o que o espírito de profecia diz. Não estou falando sobre o tempo ou a hora. E não estou interessado em nenhuma interpretação profética, onde pegamos os tempos proféticos de Daniel, por exemplo, e os tornamos em tempos e datas literais. Esse é o sistema futurismo e não está em harmonia com a Bíblia. Estamos analisando esse período cósmico e quero saber o que o espírito de profecia tem a dizer. Há, na verdade, 42, 74, se contarmos as compilações, declarações sobre os 6.000 anos e 41 declarações sobre 4.000 anos em seus escritos. Quando eu leio isso e ouço todas essas pessoas falando sobre teorias da conspiração, não estamos lidando com teorias da conspiração, estamos lidando com cumprimentos proféticos. Mas seja o que for, significa que estamos de acordo com o espírito de profecia nessa semana final. E se o tempo for abreviado, então Jesus deve voltar nos próximos anos. Portanto, o tempo é breve. É tudo o que estou dizendo. Não estou dizendo quando ele está vindo, mas que o tempo é breve. Muitos também baseavam suas críticas no fato de Ellen White, ter citado algumas vezes quase 6.000 anos e outras vezes mais de 6.000 anos. Porque, como eles dizem, ninguém sabe quando foi que se deu a rebelião no céu. Bom, com relação a esse ponto, vamos ler aqui 2 textos dela para tirar essa dúvida e mostrar então quando ocorreu a rebelião no céu e há quanto tempo existe o pecado não somente na Terra, mas no universo. Bem, uma citação está no livro O Grande Conflito, quando ela está falando sobre o desfecho final da grande controvérsia entre Cristo e Satanás, após a cidade santa ter descido do céu, o diabo ter sido desmascarado e todos terem sido eliminados no lago de fogo. Então ela comenta: está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade,
enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. O Grande Conflito, página 673. Então, através deste texto, ela fala, estando no futuro, que o conflito entre Jesus e o diabo durou 6.000 anos. Ela não está preocupada com a idade da Terra. Não é essa a intenção dela aqui, nem datar a volta de Jesus também. Simplesmente, ela fala quanto tempo durou a rebelião de Satanás. E podemos ver aqui também que o diabo será obrigado a guardar um sábado cósmico de 1000 anos. Durante 6.000 anos ele esteve em atividade, mas no final dos 6.000 anos veio o milênio de descanso da terra e ele ficou preso, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada durante 1000 anos, porque não podia sair da terra e também não tinha ninguém para ele tentar. Então, de fato, até o diabo e seus anjos vão guardar o sábado cósmico. Bem, além do mais, se você estudar a Bíblia e o espírito de profecia de forma sistemática, pesquisando, analisando o tema, como Deus usa o tempo, você conclui que, com relação ao tema tempo, ele usa 3 escalas de tempo com ciclos de 7 períodos, e que ele sempre conclui uma obra no 6º período e em seguida vem um período de descanso, que é o 7º período. Vejamos como o ciclo 7 se dá na prática. Nós podemos ver 3 ciclos, um ciclo semanal, um ciclo anual e um ciclo milenar. O ciclo semanal, um conjunto de 7 dias, no qual há 6 dias para atividades, trabalho, etc., e o 7º dia para descanso do homem e animais. O ciclo anual, um conjunto de 7 anos, dos quais 6 anos são destinados para o trabalho e cultivo da terra, e o 7º ano é para o descanso do solo. O ciclo milenar, um conjunto de 7.000 anos, composto por 6.000 anos de atividades no planeta, e o 7º milênio, o descanso do planeta. Esse 7º milênio é mencionado no livro de Apocalipse, que fala dos 1000 anos que a terra ficará deserta. E aqui, até o diabo vai guardar esse sábado. 6.000 anos ele terá para fazer toda a sua obra, e o 7º milênio, ele e seus anjos estarão presos aqui na terra, sem ninguém para tentar. Assim, todos guardarão o sábado milenar, até o diabo e seus anjos. E com relação à conclusão das obras de Deus, toda vez que ele conclui uma obra especial, ele fala que concluiu, fala que fez, ou ele exclama, está feito, ou está consumado. E isso se dá sempre no final do 6º período. E depois vem o 7º período, que é o período de descanso. Vamos ver como isso se dá. Na criação. Na semana da criação, quando concluiu sua obra de criação no 6º dia, ele cria o homem, soprando nele o fôlego de vida. A Bíblia fala que Deus terminou a obra que, como o Criador fizera, fala que ele acabou, terminou, concluiu, e então ele descansa no 7º período, que é o sábado. Na redenção. Começando no 1º dia da semana, com sua entrada triunfal em Jerusalém, e no 6º dia ele é pendurado na cruz e fala que está feito, está consumado, e morre. Aqui ele perde o fôlego para dar vida eterna ao homem, e no 7º dia ele descansa. No santuário celestial. No santuário celestial, no final do 6º milênio, quando ele terminar sua obra de intercessão pela humanidade, ele vai exclamar, está feito, está consumado, e segue-se então os 1000 anos de descanso da terra, que será o 7º milênio. Claro que ninguém é obrigado a concordar com essas conclusões, mas elas existem, não tem como negar. Podem até falar que é conjectura, mas isso está na Bíblia. Você pode, quem sabe, até questionar qual a relação entre esses ciclos, mas negá-los você não pode, eles estão na Bíblia. Agora, qual a relação que existe entre eles,
Isso você pode até questionar, isso é questionável, mas não podemos negar que eles não existam, porque eles estão na Bíblia. Não tem como falar que isso é mentira, porque está na Bíblia e se encaixa perfeitamente com os 6.000 anos da obra de Satanás na Terra, que está no grande conflito, que já citamos antes. Agora, será que Walter Fite está sozinho nessa? Será que existem outros pastores adventistas que compartilham dessa mesma crença? Se fizermos uma breve pesquisa na internet, vamos ver que existem outros pastores adventistas que compartilham desse mesmo entendimento. Nós mesmos já postamos um vídeo anos atrás sobre o ciclo 7. Então, não se trata de marcar data ou de ser ficcionado por marcar datas, somente de citar o que ela escreveu sobre esse tema. Mas a coisa mais importante que existe é o nosso relacionamento com Miguel. Como está a minha vida com o nosso grande comandante? Minha relação pessoal com o meu Salvador? Isso é, sem dúvida, o mais importante que temos a fazer e pregar. E a propósito, nós não estamos marcando data, que fique bem claro isso, e não somos charlatões.